Fala rapaziada, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Fiz um vídeo de 30 minutos e aí eu ia postar, mas eu vi que o som, eu não selecionei o som do microfone, então tava saindo o som do computador e tava muito ruim, assim. Quer dizer, dava pra escutar, mas eu sou muito chato com o produto que eu entrego. E como esse praticamente é um vídeo mensal, só faço uma vez, eu decidi regravar, cara. Então peço que vocês valorizem esse trabalho. Foi burrice minha, eu sei, então a culpa é minha, mas eu tô regravando esse vídeo, já tinha o vídeo tudo pronto, editado. E aí eu pensei duas vezes e falei, não, cara, não vou postar, porque eu quero que o conteúdo seja bom e vou refazer de novo. Então, sem mais delongas, vamos nessa, vamos fazer aquela análise que vocês já estão ligados, o UFC 328, onde teremos duas disputas de cinturões, Chimaev versus Strickland e Joshua Van versus Tatsuro Taira. Mas se você clicou nesse vídeo, é porque você já sabe qual é o conteúdo do vídeo. Para aqueles que não sabem, eu vou fazer aqui uma previsão dos meus palpites, né, na verdade, para o card. Vou falar um pouquinho sobre cada luta, um pouquinho sobre cada lutador. E também vou, no final do vídeo, dar o meu palpite de bônus, né? A galera que vai ter os bônus da noite, ou seja, de 2 a 3 lutadores que vão ser os melhores da noite, mais a luta da noite. Então fica até o final do vídeo para você não perder esse conteúdo, porque é muito maneiro. E a gente acertou na última a luta da noite e um bônus. Então vamos lá. Sem mais delongas, o UFC 328. Vamos para o vídeo analisar da primeira à última luta. Então partiu! Bom, o UFC 328 tá aqui. Chimaev, Strickland versus Van e Taira, né? Duas lutas de cinturão. Vai acontecer em Newark, New Jersey. Tipo uma Niterói de Nova York, né? Atravessa uma ponte e você tá em New Jersey. Vai ser no Prudential Center no dia 9 de maio, esse sábado. E vão ter 13 lutas. Onde passa é no Paramount Plus, né? Desde o início do ano. Todos os eventos do UFC estão diretamente no Paramount Plus. Então, já fica ligado para não perder, porque deve começar por volta das 6 horas da noite, de 6 às 7. Então fica ligado a partir das 6 para ver já se vai começar. Então vamos lá. Essas aqui são as lutas da noite. Eu vou passando por todas devagar, mas cada uma eu vou falar um pouquinho, começando, como eu falei, da primeira luta da noite, que é Clayton Carpenter versus José Ochoa na divisão peso mosca, até 57 quilos. Beleza? Bom, Clayton Carpenter é um lutador americano aí vindo de 2 derrotas contra o Tajiro Lambekov e contra o Jafel Filho. Essa aqui eu estive presente ao vivo, foi no UFC Rio, lá em outubro, 11 de outubro de 2025. E o José Ochoa, que é um peruano, mas que treina aqui no Brasil. Ele que é lá da Shootbox, treina com o Charles Oliveira, o Matuto que vai lutar nesse card, Norma Dumont, enfim, outros grandes nomes aí da Shootbox. Ele que vem de uma derrota aí pro Azul Albamaev, que é um cara que é muito bom também, é um cara que é do Cazaquistão, né, o Uzbequistão, e é muito bom. Vitória contra o Cody Durden, que lutou contra o Jafel Filho e ganhou. Cody Durden, que é um cara mais ou menos aí para ruim. E perdeu pro Leonard Kavanagh, ou seja, 2 derrotas para 2 caras duríssimos, né? 2 caras mais duros do que as derrotas do Clayton Carpenter. Em questão de favoritismo, o José Ochoa é pouco favorito em relação ao Clayton Carpenter. Ele é um pouco favorito, que é mais jovem, tem 25 anos, e o Clayton Carpenter tem 29. Tamanho é praticamente o mesmo, questão de 2 centímetros aqui, então é um empate técnico. E a galera do Tapology acredita em uma vitória do José Ochoa. Mais alguma informação sobre esse card? Bom, que vai ser na divisão peso mosca, né? E até agora a gente não teve a pesagem, porque o vídeo está sendo gravado na quarta. Mas quando a gente tiver a pesagem, a gente vê se algum dos dois errou no peso, enfim. Fique ligado no Instagram que vai ter essas informações. Meu palpite vai de José Ochoa, Calcifer José Ochoa, por uma decisão ou até mesmo por uma finalização, KO, né? Uma via rápida aí, contra o Clayton Carpenter. Vou ficar numa vitória do nosso peruano brasileiro que luta na Shootbox Diego Lima. Beleza? Vamos para a próxima luta, que é o Baisangur Suzurkaev versus o nosso primeiro brasileiro da noite, Jordan Santos, na categoria peso médio até 84 quilos. Baisangur Suzurkaev, The Hunter, vai fazer sua terceira luta no UFC. Ele que entrou aí ano passado através do Contender Series, é um lutador que eu gosto muito mesmo. É um dos prospectos que eu estou mais ansioso para acompanhar durante a sua carreira e vem aí para sua terceira luta no UFC em busca do seu terceiro nocaute. Como vocês podem ver aqui, ele entrou ano passado através do Contender Series, ganhou do Eric Nolan numa submission e do Eric McConnell num KO, TKO.
Já o Jordan Santos tá fazendo a sua terceira luta também. Ele que perdeu a sua estreia para o Ozzy Dias, que também luta nesse card, e ganhou do Danny Barlow também numa decisão. Essa luta contra o Danny Barlow, ele era bem zebra e ganhou. Fiquei muito feliz com essa vitória dele. Mas, apesar disso, fico com uma vitória do russo. Ele que é um daqueles russos que não treinam com a galera que a gente está acostumado, ele tem um estilo diferente e treina na Kill Cliff, a academia que luta vários lutadores, como Gilbert Burns, Kamaru Usman, enfim, vários lutadores. Já o Jordan Santos é da América Top Team. Essa aqui é uma guerra de duas academias das maiores que temos no UFC. E vai ser uma boa luta, mas acho que o Baisangur vai ganhar sem nenhuma dúvida. A galera do Tapology também aí, 96%, está concordando comigo. E como eu falei, é uma luta na divisão até 84 quilos. Partindo para a próxima luta, Pat Sabatini, lutador aí que fez uma luta no UFC 322, se eu não me engano, que foi contra o Shep Mariscal, a sua última vitória, e o William Gomis, que lutou sua última contra o Robert Ruchala, perdeu também para o Aider Amil numa decisão dividida. Ganhou do João Anderson Brito, coisa que o Pat Sabatini também fez, e a diferença de idade é de 7 anos, na verdade, 6 anos, né? Não, 8 anos. Não, 7 anos, peço perdão. Dois da divisão peso-pena, né? Uma luta na divisão peso-pena, ou seja, até 66 quilos. Luta vai ser bem boa. Eu acredito numa vitória do Pat Sabatini por decisão. São ambos atletas que vão bastante para a decisão, como vocês podem ver aqui, ó. São ambos atletas que vão para bastante decisão. 3 decisões nas suas últimas 3 lutas e 4 decisões nas suas últimas 5 lutas. A galera do Topology concorda comigo, Sabatini por decisão, mas eu acredito numa vitória do Sabatini. Não que uma vitória do William Gomis vá me surpreender extraordinariamente, né? Mas eu acredito sim numa vitória tranquila do Pat Sabatini, beleza? Partindo para a próxima luta da noite, nosso segundo e último brasileiro, Marco Túlio Matuto, voltando aí de um nocaute que ele tomou absurdamente para o Christian Leroy Duncan. E Roman Kopylov buscando se recuperar após 2 derrotas contra 2 brasileiros, Paulo Borrachinha e Gregory Rodrigues, o Robocop. Ele aí que veio de 2 derrotas na decisão, né? Um cara que se recusa a ser nocauteado, e Marco Túlio Matuto vinha numa sequência absurda quando entrou através do LFA há 2 anos atrás, ganhando sua estreia contra o Ihor Poetieria, Angor, e perdeu para o Christian Leroy Duncan, absurdamente nocauteado. E aquilo, né? A gente precisa entender como que o cara volta depois de um nocaute brutal, mas Roman Kopylov vai ser a boa para ele fazer essa volta. São 2 caras duríssimos, eu aposto numa luta bem boa, mas eu fico aqui com uma vitória do brasileiro Marco Túlio Matuto. Por nocaute, eu acho que é difícil, mas quem sabe por nocaute ele consiga nocautear aí um adversário duríssimo. Vou ficar com uma vitória do Marco Túlio Matuto. Talvez essa seja o golpe de misericórdia de Roman Kopylov, né, que precisa ganhar essa luta para talvez se manter no UFC. Acredito que se ele perder, ele possa sim ser cortado do evento. Como eu falei para vocês, essa é uma luta na categoria até 84 quilos também, peso médio. Vamos ter bastante lutas de peso médio, né? Mas como eu já expliquei em outro vídeo, geralmente eles gostam de utilizar o main event para basear o resto do evento. Ou seja, o main event é Strickland e Shimaev na categoria peso médio, então eles botam bastante peso médio para meio que avaliar quem está próximo de poder chegar ao cinturão. Então vamos lá, indo para a divisão peso leve agora, Jim Miller enfrenta Jared Gordon. Jim Miller, como curiosidade aí, para quem não conhece, é o cara com mais lutas e mais vitórias na história do UFC, está indo para a sua 47ª luta, lutando de número 47 da carreira de Miller, com 27 vitórias e acho que 18 derrotas. Podemos até dar uma olhada aqui agora. 18 derrotas e 1 no contest, 27 vitórias. E são 47 lutas no UFC, né, como eu falei para vocês. E é isso, rapaziada. Jim Miller aí já é veterano, conhecido pra caramba por todos. Vai lutar contra Jared Gordon também, que não é mais nenhum moleque, né? Quase 38 anos. Mas o Jim Miller tem quase 43. Eu acredito que essa possa ser, sim, a última luta do Jim Miller, mas também não duvidaria se ele estivesse tentando chegar à marca de 50 lutas. A galera acredita numa vitória do Jared Gordon por decisão. Eu também estou na vitória do Jared Gordon por decisão, apesar do Jim Miller poder surpreender, né, cara? Mas o fator idade eu acho que é um negócio que
vai contar bastante. Então, por isso que eu prefiro ir no Jared Gordon, né? O velho mais novo da parada aí entre os dois. É uma luta, como eu falei, na divisão peso leve, ou seja, até 70 quilos. Partindo para a próxima luta, outra luta na divisão peso leve até 70 quilos, que é Grant Dawson versus Matheus Rebek. Curiosidade sobre o Matheus Rebek. Ele que tem, nas suas últimas 3 lutas, 3 bônus de luta da noite, rapaziada. Eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês verem, cara, porque isso é assustador. Eu gosto muito de assistir as lutas desse cara, são lutas muito boas. Ele que tem 33 anos, 1,69 de altura, e olha como eu falei para vocês, 4-3 no UFC, mesmo com derrotas, 3 lutas seguidas, fazendo a luta da noite. Será que ele faz mais uma? Grant Dawson já com seus 32 anos também, é um cara que é da American Top Team, academia de Renato Moicano, Marcos Bochecha, Alexandre Pantoja, Kyle Harrison, enfim, a maior academia do UFC, né? Ele que tem 23-3/1 e perdeu sua última luta para o Manuel Torres É o Louco. Ganhou do Diogo Ferreira, Rafa Garcia e Joe Solek. Perdeu para o King Green, eu acho que ele também perdeu para o King Green, se não me engano. Enfim, não perdeu. Ele ganhou do Mitekbek Orobai, Roosevelt Roberts, perdeu para o Diego Ferreira, perdeu para o Chris Duncan e perdeu para o Ludovic Klein. Galera, tá numa vitória do Rebek, eu vou ficar com uma vitória do Grant Dawson, rapaziada. Acho que por decisão, uma vitória do Grant Dawson por decisão, mas não é loucura nenhuma esse voto aqui da rapaziada no Rebek. Mas eu prefiro acreditar na vitória do Grant Dawson, porque eu acho que ele me entregou mais coisas para eu confiar nele. Beleza? Próxima luta aqui, então. Poxa, a grande luta da noite, Joel Álvares versus Yaroslav Amosov. Tô até triste dessa luta tá tão baixo no card, eu acho que ela tinha que estar maior, mais acima, e vai ser um lutão. E o Joel Álvares, que eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente também, aqui nessa luta contra o Vicente Luque, fazendo sua segunda luta na categoria peso meio médio, até 77 quilos. Yaroslav Amosov, ex-campeão do Bellator, agora PFL, né? E 1/0 no UFC, fez sua estreia na rodada passada contra Neil Magny, finalizando o Neil Magny numa Anaconda Choke. Yaroslav Amosov, para quem não sabe, é um veterano de guerra da Ucrânia. Ele lutou nessa guerra contra a Rússia e tem um vídeo absurdo dele indo buscar o cinturão dele lá na casa dele, no meio dos escombros do bombardeio. Eu acredito na vitória do Yaroslav Amosov, a galera que está 50-50 nesse combate, porque é uma luta muito difícil mesmo de se ver, né, de se analisar. Mas, cara, eu gosto muito do Amosov, gosto muito do Joel Álvares, mas eu acredito numa vitória do nosso veterano de guerra aí, Yaroslav Amosov, que tem sua única derrota contra o Jason Jackson, ele que é 29/1. E eu acredito que ele vai, sim, fazer uma luta muito boa. E vai ser uma luta muito boa. E eu acredito numa vitória do Amosov. E eu falo mais pra frente dessa luta, vocês vão entender o porquê. Até Bagotier enfrentar o Ozzy Dias, como eu falei, Ozzy Dias vai lutar aí nesse card. Ele que perdeu pro. Ele que ganhou do Jordan Santos, deve estar até aqui a vitória de Jordan Santos. E o Ateba Gautier, que está invicto no UFC, acho que foram 4 vitórias, né? José Medina, Robert Valentim, Tristan Vines e Andrei Puliev. Enfim, 4 atletas, 4 lutas mamadas para ele, mamata para ele, né? Tipo, muito fácil. Mas a galera também tá acreditando numa vitória muito fácil do Ateba Gautier. E eu vou nessa onda também, cara. Ateba Gautier vai nocautear o Ozzy Dias. E é uma categoria até 84 quilos, né? Peso médio, como eu falei, muitas lutas no peso médio. E o Ateba Gautier é mais um desses. Próxima luta na divisão peso leve, bastante luta na peso leve e médio. Vamos ter aqui King Green voltando depois de uma vitória absurda contra Daniel Zellhuber e Jeremy Stephens lutando depois de uma sequência horrível, onde ele era do UFC, saiu, lutou na PFL e agora está fazendo sua volta no UFC, né? Fez sua volta 1 ano atrás e vai lutar de novo. Jeremy Stephens, que é aquele cara que é muito ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, vocês podem até ver pelo cartel dele de 29-22. E o King Green é mais ou menos nesse ritmo também, mas ele gosta de ganhar lutas contra quando ele é zebra, né? Nesse caso, ele é um pouco favorito, e eu acredito também na vitória dele. A galera do Tapology também está numa vitória dele. E eu vou ficar com uma vitória do King Green, ele que tem um estilo único de luta, né? O UFC até diz que é o estilo de luta dos bairros, né?
de estilo de luta de rua. Eu acredito numa vitória do King Green. Partindo para a próxima luta, essa luta que deveria ter sido main event do Apex, né, no lugar de Sterling versus Alao, mas o UFC preferiu colocar no UFC 328. Bom, essa luta aqui, cara, eu acho que é uma luta bem difícil de se balizar também. Eu acho que deve estar bem 50-50, né? 54-46, meio que um empate técnico, mas acredito eu numa vitória do Sean Brady, cara. Apesar da luta ser bem difícil, acho que qualquer um dos dois que venha ganhar vai ser justo. A idade é bem parecida, o tamanho é igual, a distância do Joaquim Buckley é um pouco maior. A última derrota dos dois, a última rodada dos dois foi derrota. Sean Brady perdeu para o Michael Morales e o Joaquim Buckley perdeu para o Kamaru Usman. Aproximadamente com 5 meses de diferença um para o outro. Mas é isso, rapaziada. Acredito numa vitória do Sean Brady, esse estilo dele de impor trocação vai se dar melhor contra o Joaquim Buckley do que ele foi contra o Morales, porque contra o Morales tem uma diferença de envergadura muito alta. E eu acredito que o Sean Brady vai ganhar essa luta, beleza? Próxima luta, Alexander Volkov versus Valdo Cortes Acosta. Lutaça, lutaça, lutaça. Galera aí, o Volkov é bem favorito. Eu acredito numa vitória do Valdo Cortes Acosta. E eu vou te explicar o porquê. Malhadinho enfrentou o Volkov na última rodada do Volkov, que foi no UFC 321. E o Volkov, na minha opinião, perdeu essa luta, né? Foi uma vitória, mas ele, para mim, perdeu essa luta. Os juízes deram a vitória pro Volkov porque o Malhadinho não atacou muito, mas ele também ganhou contra o Cyril Gane, na minha opinião, apesar de estar derrota aqui, na minha visão, ele ganhou essa luta. Já o Valdo Cortes Acosta vem numa sequência absurda, né? Ele tem 9 filhos, enfim. Vem numa sequência absurda aí de lutar. Isso aqui foi tudo ano passado, essas 5 lutas aqui foram no ano passado, onde ele perdeu apenas uma para o Sergei Pavlovich, né? Mas eu acredito que o Valdo Cortes Acosta, desde essa luta, melhorou bastante mesmo. Olha isso, olha a diferença das lutas, como ele pegou, cara. Ele pegou uma luta menos de um mês antes, e olha isso. Eu acredito numa vitória do Valdo Cortes Acosta, apesar da galera do Tapology estar bastante na vitória do Volkov. Eu acredito que a mão vai entrar e Valdo Cortes Acosta vai nocautear o Alexander Volkov, beleza? Partindo para a nossa primeira disputa de cinturão da noite, Joshua Van versus Tatsuya Taira. Essa disputa de cinturão que era para ter acontecido no mês passado, durante o UFC 327, mas o Joshua Van se machucou e teve que passar essa disputa para o mês seguinte. Beleza? Joshua Van aí vem de uma vitória contra o Alexandre Pantoja. Eu não quero nem comentar muito, porque para mim ele é um babaca, um retardado, mas eu acho que o Tatsuro Taira vai ganhar essa luta. Não é porque eu não gosto do Joshua Van, é porque eu acho que o Tatsuro Taira é melhor que ele, tem mais armas para combater ele, e eu acho que o Tatsuro Taira vai sim se tornar o novo campeão. E curiosidade, seria o primeiro campeão da história do Japão no UFC. Não tivemos nenhum japonês campeão do UFC, a não ser na época que o UFC era torneios, né, cara? Até o UFC 15, se eu não me engano, eram torneios, e aí o Japão teve sim um vencedor, mas com o cinturão que a gente conhece hoje, não tivemos nenhum campeão japonês. Acredito numa vitória do Tatsuro Taira. E outra curiosidade sobre essa luta que é muito absurda, né? Uma disputa de cinturão entre dois caras abaixo dos 27 anos, cara. O Tatsuro Taira tem 26 e o Joshua Van 24 anos. Isso é muito doido, eu acho muito maneiro isso. Joshua Van, que é o cara, é o segundo campeão mais jovem da história, ficando somente atrás do John Jones. Mas eu acredito numa vitória do Tatsuro Taira. Outra luta que está muito apertada, muitas lutas apertadas nesse evento, mas eu acredito numa vitória do Taira aí por finalização. Beleza? Partindo para o nosso main event, luta aí que tá todo mundo aguardando, né? Todo mundo vendo essa rivalidade aí, que é Khamzat Chimaev versus Sean Strickland. É uma luta absurda, é uma luta que eu acho que pela rivalidade, então, vai entregar muito, mas sem querer ser chato, acredito numa vitória do Khamzat Chimaev naquele jeito que eu gosto, mas a galera não gosta muito, que é de ter um domínio absurdo por cima e ganhar. A galera tá botando aí uma vitória 82% do Chimaev, mas é importante esses 18% aqui, que o Strickland
tem sim uma chance de ganhar por nocaute, cara, de fazer aquele step jab dele lá e conseguir botar uma pressãozinha e o Chimaev tomar porrada. Acho que o Durinho já fez isso com ele, mesmo não sendo um cara de muito striking, mas eu acho que o Sean Strickland tem uma chance e se ele souber aproveitar, ele pode sim se tornar campeão novamente. Acredito que, independente do resultado dessa luta, o Chimaev vai subir de categoria, vai para 97 quilos, 93 quilos, e aí, quem sabe, o Strickland terá outra chance depois, enfim, não sei. Acredito numa vitória do Chimaev por decisão, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, partindo aí para o nosso quadro, que é o. Calma aí que eu esqueci. Meus palpites de bônus para o UFC 328. Bom, meus palpites de bônus para o UFC 328 vai começar agora. Então eu vou começar explicando para vocês, né? Que não assistiram, nunca viram. Eu vou falar 3 lutadores que eu acredito que vão ser os melhores da noite, que vão representar melhor, que vão ter o melhor desempenho. E também vou falar a luta da noite, na minha visão. Então vamos lá, sem mais delongas, começando com o primeiro atleta que eu acho que vai ganhar bônus, e é ele, Baisangur Suzurkaev, o russo que vai lutar contra o Jordan Santos na categoria peso médio. E eu acho que ele vai ganhar, cara, porque eu acho que ele vai finalizar a luta no primeiro round. E só explicando para quem não sabe, o bônus funciona da seguinte forma. A partir desse ano, se você nocauteia ou finaliza, você ganha $25.000. Mas os 2 a 3 melhores atletas do evento ganham um bônus de $100.000. Se você ganhar o bônus de $100.000, você não ganha mais esse de 25 se você tiver nocauteado. Se você ganha o de $100.000 de luta da noite, mais $100.000 de performance da noite, você sim pode ficar com $200.000, caso que aconteceu recentemente aí contra o Josh Rocket no UFC 327. Então vamos lá. Primeiro palpite é Baisan Gossurzugaev e partindo para o próximo palpite, também na divisão peso médio, é Atiba Gautier. Acredito sim que ele vai ganhar o bônus, porque eu acho que ele vai nocautear também o Ozzy Dias no primeiro round. Eu acho que ele vai levar o bônus da noite. Dois caras aí que são muito bons, dois caras que eu sou muito fã. Eu gosto muito do cartel dos dois, gosto muito do estilo de luta. Lembrando que o Atiba Gautier tem 24 anos, cara. E eu acho que, enfim, ele vai se dar muito bem e vai ganhar essa luta e ganhar o bônus da noite. Outro bônus, né? Eu fiquei muito pensando nesse terceiro bônus aí, se eu colocava ou não, mas eu decidi colocar e eu acho que vai ser do Tatsuro Taira. Acho que ele vai se tornar o novo campeão e vai ganhar do Joshua Van na via rápida. E eu acho que talvez seja no terceiro round, no segundo round. E aí, por exemplo, se for no terceiro round, ele ganhe os 2 primeiros rounds, né, na pontuação, e o terceiro ele finalize. Então eu vou ficar com uma vitória aí do Tatsuro Taira tanto na disputa de cinturão quanto ganhando o bônus da noite. Então, partindo para a luta da noite, eu acredito que você já deve ter reparado, se você assistiu o vídeo até aqui, que é a luta que eu estou mais ansioso para assistir, Yoel Álvares versus Yaroslav Amosov. Vai ser uma luta assustadora, uma luta muito boa, onde dois são potenciais de ganhar bônus. Inclusive, até o vencedor da luta pode ser que ganhe o bônus de performance, mas eu decidi botar eles aqui só como vencedor de bônus de luta da noite. Beleza? Deixa nos comentários aí o que você acha. Quero ver se você concorda comigo nos meus palpites e nos palpites de bônus também que eu lancei agora no final. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, tá aqui, ó, Instagram e Twitter, também temos TikTok e é só Rios MMA. A maioria das redes sociais é só Rios MMA, mas aqui eu não consegui botar só Rios MMA no Twitter e ficou Lucas Rios MMA. Mas procura lá Rios MMA que você vai achar sem problema nenhum. TikTok, Instagram, YouTube, enfim, qualquer lugar. Manda esse vídeo para algum amigo. Não se esquece de curtir, deixar o like e deixar um comentário aí que eu respondo todo mundo sempre e ajuda muito no engajamento do canal. Agradeço a todo mundo que assistiu e a todo mundo que vai acompanhar esse UFC 328. Saiba que no domingo, assim que você acordar, o vídeo de review do evento já vai estar disponível. Eu gravo assim que acaba o evento e já posto logo na manhã do dia seguinte, beleza? Não se esquece de se inscrever e deixar o sininho ligado. Tamo junto, valeu, falou e os!